A doutrina do Espírito Santo, a julgar pelo lugar que ocupa nas Escrituras, está em primeiro lugar entre as verdades redentoras. Sim, com exceção das epístolas de 2º e 3º João, todos os livros do Novo Testamento contêm referências à obra do Espírito Santo. Todos os evangelhos começam com uma promessa do derramamento do Espírito Santo. No entanto, é reconhecida como a doutrina mais negligenciada. O formalismo e o medo indevido do fanatismo têm produzido uma reação contra a ênfase na obra do Espírito Santo na experiência pessoal. Naturalmente, este fato resultou em uma decadência espiritual, pois não pode haver um cristianismo vivo sem o Espírito. O que a obra de Cristo possibilitou, somente o Espírito pode fazer real. Inácio, grande bispo da igreja primitiva, disse: a graça do Espírito põe a maquinária da redenção em conexão vital com a alma. Parte do Espírito, a cruz permanece inerte, uma imensa máquina parada, e em volta dela permanecem imóveis as pedras do edifício. Somente quando se colocar a corda é que se poderá proceder à obra de levar a vida do indivíduo, pela fé e pelo amor, e para alcançar o lugar preparado para ela na Igreja de Deus. Eu sou o professor Daniel Ramos e estamos numa playlist criada para falar sobre o Espírito Santo. O primeiro vídeo, a natureza do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Bom, a resposta é essa. A resposta a essa pergunta encontra-se nos estudos dos nomes que lhe foram dados, os símbolos que ilustram as suas obras. E quais são os nomes do Espírito Santo? Espírito de Deus. O Espírito é o executivo da divindade, operando tanto na esfera física como na moral. Por intermédio do Espírito, Deus criou e preserva o universo. Por meio do Espírito, o dedo de Deus, Lucas 11:20, Deus opera tanto na esfera espiritual, convertendo os pecadores, santificando e sustentando os crentes. É o Espírito Santo, divino, no sentido absoluto? Sim. Prova-se sua divindade pelos seguintes fatos. Atributos divinos lhe são implicados e aplicados. Ele é eterno, onipotente, onipresente, onisciente. Hebreus 9:14, Salmo 139, 7 ao 10, Lucas 1:35, 1 Coríntios 2, 10, 11. Obras divinas lhe são atribuídas como sejam criação, regeneração, ressurreição, Gênesis 1:2, João 33:4, João 3:5 ao 8, Romanos 8:11, e é classificado junto com o Pai e o Filho. 1 Coríntios 12, do 4 ao 6, 2 Coríntios 13:13, Mateus 28:19 e Apocalipse 1:4. O Espírito Santo é uma pessoa ou é apenas uma influência? Muitas vezes descreve-se o Espírito de uma maneira impessoal, como o sopro que preenche, a unção que unge, o fogo que ilumina e aquece, a água que é derramada e o dom do qual todos participam. Contudo, estes nomes são meramente descrições das suas operações. Descreve-se o Espírito de uma maneira que não deixa dúvida quanto à sua personalidade. Ele exerce os atributos de personalidade. Mente, Romanos 8:27. Vontade, 1 Coríntios 12:11. Sentimento, Efésios 4:30. Atividades pessoais lhe são atribuídos. Ele revela, 2 Pedro 1:21. Ensina, João 14:26. Clama, Galatas 4:6. Intercede, Romanos 8:26. Fala, Apocalipse 2:7. Ordena, Atos 16:6, 7. Testifica, João 15:26. Ele pode ser entristecido, Efésios 4:30. Contra ele pode-se mentir, Atos 5:3. E blasfemar, Mateus 12:31 e 32. Sua personalidade é indicada pelo fato de que se manifestou de forma visível, como uma pomba, Mateus 3:16, e pelo fato que ele se distingue de seus dons, 1 Coríntios 2, 12 e 11. Alguns talvez tenham negado a personalidade do Espírito porque ele é descrito como tendo corpo ou forma, mas é preciso distinguir a personalidade e a forma corpórea.
possui corpo. A personalidade é aquilo que possui inteligência, sentimento, vontade. Ele não requer necessariamente de um corpo. Além disso, a falta de uma forma definida não é um argumento contra a realidade. O vento é real, apesar de não possuir forma. João 3,8. Não é difícil formar um conceito de Deus, Pai, ou do Senhor Jesus Cristo, mas alguns têm confessado certa dificuldade em formar um conceito claro do Espírito Santo, e a razão é dupla. Primeiro, nas Escrituras, as operações do Espírito são invisíveis, secretas e internas. Segundo, o Espírito nunca fala de si mesmo, nem se apresenta a si mesmo. Ele sempre vem em nome de outro. Ele se oculta através do Senhor Jesus e nas profundezas do nosso homem interior. Ele nunca chama atenção para si próprio, mas sempre para a vontade de Deus e para a obra salvadora de Cristo. Não falar de si mesmo. João 16:13. É o Espírito Santo uma personalidade distinta e separada de Deus? Sim. O Espírito procede de Deus, é enviado de Deus, é dom de Deus aos homens. No entanto, o Espírito não é independente de Deus. Ele sempre representa o único Deus, operando nas esferas do pensamento, da vontade, da atividade. O fato de o Espírito poder ser um com Deus e ao mesmo tempo ser distinto de Deus é parte do grande mistério da Trindade. Vamos falar um pouco a respeito do outro nome dele, Espírito de Cristo. Romanos 8:39. Não há nenhuma distinção especial entre as expressões Espírito de Deus, Espírito de Cristo e Espírito Santo. Há somente um Espírito Santo, da mesma maneira como há somente um Deus e um Filho. Mas o Espírito Santo tem muitos nomes, que descrevem seus diversos mistérios. Por que o Espírito é chamado de o Espírito de Cristo? A pergunta que não quer calar, eu sei. Primeiro, porque ele é enviado em nome de Cristo, João 14:26. Segundo, porque ele é o Espírito enviado por Cristo. O Espírito é o princípio da vida espiritual pelo qual os homens são nascidos do reino de Deus. Essa nova vida é comunicada e mantida por Cristo. João 1:12, 13, capítulo 4, versos 10, 7, 38, que também batiza com o Espírito Santo, Mateus 3:11. O Espírito Santo é chamado Espírito de Cristo, porque sua missão especial nessa época é a de glorificar a Cristo. João 16:14. Sua obra especial acha-se em conexão com aquele que viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Ele torna real nos crentes o que Cristo fez por eles. O Cristo glorificado está presente na igreja e nos crentes pelo Espírito Santo. Ouve-se sempre que o Espírito veio para tomar o lugar de Cristo, mas é mais correto dizer que ele veio tornar real a Cristo. O Espírito Santo torna possível a real e onipotente presença de Cristo no mundo, Mateus 18:20, e sua habitação nos crentes, claro. A conexão entre Cristo e o Espírito é tão íntima que se diz tanto Cristo como também o Espírito habita no crente. Gálatas 2:20, Romanos 8, 9 e 10. E o crente está tanto em Cristo como no Espírito. Graças ao Espírito Santo, a vida de Cristo torna-se a nossa vida em Cristo. Outro nome do Espírito Santo, o Consolador. Esse é o título dado ao Espírito Santo no Evangelho de João, capítulo 14 até o 17. Esse tanto de capítulo, um estudo de fundo histórico desses capítulos revelará o significado do dom. Os discípulos haviam tomado a sua última ceia com o Mestre e os seus corações estavam tristes pensando na sua partida, e estavam oprimidos pelo sentimento de fraqueza e debilidade. Quem nos ajudará quando ele partir? Quem nos ensinará e nos guiará? Quem estará conosco quando pregarmos e ensinarmos? Como podemos enfrentar um mundo hostil? Cristo aquietou esses temores infundados com essa promessa. Abre aspas. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14:16. A palavra Consolador,
Paráclito, no grego, significa alguém chamado para ficar ao lado de outrem, como o propósito de ajudá-lo em qualquer eventualidade, especialmente em processos legais e criminais. Era costume nos tribunais antigos as partes aparecerem no tribunal assistido por um ou mais dos seus amigos mais prestigiosos, que no grego chamavam Paráclito e em latim advocatus. Estes, assim, assistiam seus amigos não pela recompensa ou remuneração, mas por amor e consideração. A vantagem da presença pessoal era a ajuda dos seus sábios conselhos. Eles orientavam seus amigos quanto ao que deviam dizer, falavam por eles, representavam-nos, faziam da causa de seus amigos a sua própria causa, amparavam-nos nas suas provas, dificuldades, perigos da situação. Foi essa também a relação do Senhor Jesus com seus discípulos durante o seu ministério na terra. E, naturalmente, eles sentiam tristeza ao pensarem em sua partida. Mas ele os consolou com a promessa de outro Consolador, que seria seu defensor, ajudador, instruidor durante a sua ausência. O Espírito Santo é chamado de o outro Consolador, porque seria ele em forma invisível aos discípulos, juntamente ao que Jesus lhe havia sido em forma visível. A palavra outro faz distinção entre o Espírito Santo e a pessoa de Jesus. No entanto, coloca-os no mesmo nível. Jesus enviou os discípulos, mas Jesus vem espiritualmente aos seus discípulos pelo Espírito. O Espírito Santo é o sucessor de Cristo, como também a sua presença. O Espírito Santo torna possível, real, a presença contínua de Cristo na igreja. É Ele quem faz com que a pessoa de Cristo habite nos crentes de maneira que possa dizer como Paulo, abre aspas, Cristo vive em mim. Por conseguinte, é a vida de Cristo, sua natureza, seus sentimentos e suas virtudes que o Espírito comunica aos crentes. É segundo a semelhança de Cristo que ele os transforma, segundo o modelo de Cristo nos deixara. Sempre Cristo, o Espírito, não tem nada a produzir no coração do crente. Se eliminasse a Cristo e sua palavra, seria como remover do estúdio do fotógrafo a pessoa a ser fotografada. Suas feições, a luz não fixaria na chapa, por estar a pessoa ausente. A vinda do Consolador não significa que Cristo cessasse de ser o ajudador e advogado de seu povo. João nos informa que ele ainda desempenha esse ofício. 1 João 2:1. Isto, Cristo, cuja esfera da ação é no céu, defende os discípulos contra as acusações do acusador dos irmãos. Ao mesmo tempo, o Espírito, cuja esfera de ação é na terra, faz calar os adversários da igreja pela vitória da fé que vence o mundo. Assim como Cristo é Paráclito no céu, assim o Espírito é Paráclito na terra. O Espírito em Cristo é glorificado, não somente envia o Espírito, mas também se manifesta por meio do Espírito. Na carne, ele poderia estar somente em um lugar de cada vez. Na sua vida glorificada, ele é onipresente pelo Espírito. Durante sua vida terrestre, não habitava no interior dos homens. Pelo Espírito, ele pode habitar na profundeza de suas almas. Certo escritor esclareceu essa verdade da seguinte maneira: se ele tivesse permanecido na terra em sua vida física, ele teria sido somente um exemplo a ser copiado. Mas desde que subiu ao seu Pai e enviou o seu Espírito, então ele representa uma vida a ser vivida. Se tivesse permanecido visível e tangível conosco, sua relação para conosco seria meramente como modelo. É para o artista que esculpe o mármore, mas não seria como a ideia e inspiração que produzem a verdadeira obra de arte. Se tivesse permanecido na Terra, ele teria sido objeto de prolongada observação, de estudo científico e sempre teria estado fora de nós, externo para nós.
uma voz externa, uma vida externa, um exemplo externo. Mas graças ao seu Espírito, agora ele pode viver em nós, como a verdadeira alma de nossa alma, o verdadeiro espírito do nosso espírito, a verdade da nossa mente, o amor do nosso coração, o desejo da nossa vontade. Se a atuação do Espírito é comunicar a obra do Filho, que vantagem haveria na partida de um a fim de fazer possível a vinda do outro? A resposta é clara. Não é o Cristo terreno que o Espírito comunica, mas o Cristo celestial. O Cristo reinvestido do seu poder eterno, revestido da glória celestial. O doutor A.J. Goldor empregou a seguinte ilustração. É como se um pai cujo parente tivesse falecido dissesse aos seus filhos: vamos, nós somos pobres, mas tornei-me herdeiro de um parente rico. Se vocês estão dispostos a me deixarem ausentar de casa, a fim de ir além-mar para receber a herança, enviarei a vocês 1000 vezes mais do que poderia dar se permanecesse com vocês. A vida de Cristo na terra representa os dias da sua pobreza, segundo Coríntios 8:11. A humilhação na cruz ele ganhou as riquezas da sua graça. Efésios 1:7. No trono assegurou as riquezas da sua glória. Efésios 3:16. Depois da sua ascensão ao Pai, ele enviou o Espírito para comunicar as riquezas da sua herança. Pela sua ascensão, Cristo teria mais para oferecer e a igreja teria mais para receber. João 16:12, 14:12, o rio da vida disporá de mais força em razão da fonte mais elevada da qual procede. O Consolador ensina somente as coisas de Cristo. No entanto, ensina mais do que Cristo ensinou, até a crucificação, a ressurreição e a ascensão. O conjunto da doutrina cristã ainda estava incompleto e, portanto, não poderia ser plenamente comunicado aos discípulos de Cristo. Em João 16, 12 e 13, é como se Jesus dissesse: tenho-vos encaminhado um pouco no conhecimento da minha doutrina, ele vos conduzirá até o fim do caminho. A ascensão teve por finalidade trazer maior comunicação da verdade, como também maior comunicação de poder. Espírito Santo. Vamos tratar agora este nome especificamente. Ele é chamado Espírito Santo porque é o Espírito do Santo. É porque sua obra principal é a santificação. Necessitamos de um Salvador por duas razões: para fazer alguma coisa por nós e alguma coisa em nós. Jesus fez o primeiro a morrer por nós e pelo Espírito Santo ele habita em nós, transmitindo às nossas almas a sua vida divina. O Espírito Santo veio para reorganizar a natureza do homem e para opor-se a todas as suas más tendências. O Espírito da promessa. O Espírito Santo é chamado assim porque a sua graça e o seu poder são uma das bênçãos principais prometidas no Antigo Testamento. Ezequiel 36:7, Joel 2:28. A prerrogativa mais elevada de Cristo, ou o Messias, era de conceder o Espírito. E essa prerrogativa, Jesus a reivindicou quando disse: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Lucas 24:49, Gálatas 3:14. Outro nome do Espírito Santo, o Espírito da Verdade. O propósito da encarnação foi revelar o Pai. A missão do Consolador é revelar o Filho. Ao contemplar-se um quadro a óleo, qualquer pessoa notará muita beleza de cor e forma, mas para compreender o significado intrínseco do quadro e apreciar o seu verdadeiro propósito, precisará de um intérprete experiente. O Espírito Santo é o intérprete de Jesus Cristo. Ele não oferece uma nova e diferente revelação, mas abre as mentes dos homens para verem o mais profundo significado da vida e das palavras de Cristo. Como o Filho não falou de si mesmo, mas falou do que recebeu do seu Pai, assim também o Espírito não fala de si mesmo como se fosse fonte
independente de conhecimento, mas declara o que ouviu daquela vida íntima da divindade. Outro nome que nós poderíamos dizer? Espírito da graça. Hebreus 10, 29, Zacarias 12, 10. O Espírito Santo dá graça ao homem para que se arrependa. Quando peleja com ele, concede o poder para a santificação, perseverança e o serviço. Aquele que trata com desdém ao Espírito da graça afasta o único que pode tocar ou comover o coração e assim se separa a si mesmo da misericórdia de Deus. Outro nome, Espírito da vida. Romanos 8, 2, Apocalipse 11, 11, perdão. Um credo antigo dizia: creio no Espírito Santo, o Senhor e doador da vida. O Espírito é aquela pessoa da divindade cujo ofício especial é a criação e preservação da vida natural e espiritual. Outro nome, Espírito de adoção, Romanos 8,15. Quando a pessoa é salva, não somente lhe é dado o nome de filho de Deus, é adotada na família divina, mas também recebe dentro da sua alma o conhecimento de que participa da natureza divina. Assim escreve o bispo Andrews: como Cristo é nossa testemunha no céu, assim aqui na terra o Espírito testifica com o nosso espírito que somos feitos filhos de Deus. E afinal de contas, quais são os símbolos do Espírito? Depois nós vemos os nomes. Alguém disse: as palavras são versículos inadequados para transmitir a verdade, quando muito apenas revelam a metade da profundidade do pensamento. Deus achou por bem ilustrar por símbolos o que de outra maneira, devido à pobreza da linguagem humana, nunca poderíamos aprender. Os seguintes símbolos são empregados para descrever as operações do Espírito Santo. Fogo, Isaías 4:4, Mateus 3:11, Lucas 3:16. O fogo ilustra a limpeza, a purificação, a intrepidez ardente, o zelo produzido pela unção do Espírito. O Espírito é comparado ao fogo porque o fogo aquece, ilumina, espalha-se e purifica. Olha Jeremias capítulo 20, verso 9. Outro símbolo, vento. Ezequiel 37, do 7 ao 10, João 3:8, Atos 2:2. O vento simboliza a obra regeneradora do Espírito Santo e é indicativo de sua misteriosa operação independente, penetrante, vivificante e purificante. Água. Êxodo 17:6, Ezequiel 36, do 25 ao 27, 47:1, João 3:5, 4:14, 7:38 ao 39. O Espírito é a fonte da água viva, a mais pura e a melhor, porque ele é um verdadeiro rio de vida, inundando as nossas almas, limpando a poeira do pecado. O poder do Espírito opera no reino espiritual, o que a água faz na ordem material. A água purifica, refresca, sacia a sede, torna frutífero o estéril. Ela purifica o que está sujo, restaura a limpeza. É um símbolo adequado da graça divina que não somente purifica a alma, mas também lhe acrescenta a beleza divina. A água é um elemento indispensável da vida física. O Espírito Santo é um elemento indispensável da vida espiritual. Qual é o significado da expressão água viva? É viva em contraste com as águas fétidas de cisternas e brejos. É água que salta, correndo sempre de sua fonte, sempre evidenciando vida. Se essa água for detida num reservatório, interrompendo sua corrente, separada de sua fonte, já não pode fazer ou dizer que é água viva. Os cristãos têm a água viva na proporção em que estiverem em contato com a fonte divina que é Cristo. O Espírito Santo é representado por selo. Efésios capítulo 1, 13, 2 Timóteo 2, 19. Essa ilustração exprime os seguintes pensamentos. Primeiro, possessão. A impressão de um selo dá a entender numa relação com o dono do selo e é um sinal seguro de algo que lhe pertence. Os crentes são propriedade de Deus e sabe-se que o são pelo Espírito que neles habita.
O seguinte costume era comum em Éfeso, no templo de Paulo. O negociante ia a um porto selecionar certa madeira e então a marcava com um selo, um sinal de reconhecimento da possessão. Mais tarde mandava seu servo com o selo e ele trazia a madeira que tivesse a marca correspondente. Confere lá, 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. A ideia de segurança também está incluída. Efésios 1,13, Apocalipse 7,3. O Espírito inspira um sentimento de segurança e certeza no coração do crente. Romanos 8,16. Ele é o penhor ou as primícias da nossa herança celestial, uma garantia da glória vindoura. Os crentes têm sido selados, mas devem ter cuidado que ao façam alguma coisa que destrua a impressão do selo. Efésios 4,30. Também nós vemos uma dessas simbologias, o azeite. O azeite é talvez o mais comum e mais conhecido símbolo do Espírito. Quando se usava o azeite no ritual do Antigo Testamento, falava-se da utilidade, frutificação, beleza, vida, transformação. Geralmente era usado como alimento para iluminação, lubrificação, cura e alívio da pele. Da mesma maneira, na ordem espiritual, o Espírito fortalece, ilumina, liberta, cura e alivia a alma. Outro símbolo do Espírito Santo, pomba. A pomba como símbolo significava brandura, doçura, amabilidade, inocência, suavidade, paz, pureza, paciência. Entre os sírios, é emblema dos poderes vivificantes da natureza. Uma tradição judaica traduz Gênesis 1:2 da seguinte maneira: o Espírito de Deus, que como pomba pousava sobre as águas. Cristo falou da pomba como uma encarnação da simplicidade e das belezas ou das belas características dos seus discípulos. A simplicidade, uma das belas características dos discípulos. Te espero no próximo vídeo. Deus abençoe.